Você tem dúvidas de quanto dinheiro você tem que ter depositado na conta para negociar, para comprar contratos de boi, de milho lá na bolsa? Você tem dúvida de quanto é o custo de corretagem? Você tem dúvida de quanto que é a alavancagem, né, financeira desses contratos? Todas essas dúvidas relacionadas à parte financeira, à parte de alavancagem, à parte de resultado, à parte de custos, tudo isso a gente vai matar nesse vídeo aqui agora. Eu montei um simulador para utilizarmos de forma didática. Esse simulador vai ser disponibilizado dentro da aula do minicurso. Então, se você está assistindo essa aula pelo minicurso, aqui na descrição do vídeo já está aqui para você a planilha, né, o simulador aqui para você baixar. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, vai estar o link do minicurso aqui na descrição do vídeo para você acessar o minicurso e poder ter acesso a essa planilha para você utilizar no seu dia a dia, tanto para fazer simulações reais sobre as suas operações com contratos futuros agrícolas, né, de milho e de boi, e também de forma didática para você estudar, fazer, entender, né, o mecanismo ali financeiro, os custos e a margem de garantia que você precisa para operar esses contratos. Beleza? Sem mais delongas, compartilhando ela aqui com vocês. Eu gostei demais dessa planilha do jeito que ela ficou muito prática, tudo numa tela só. Fiz 2 gráficos ali para mostrar a alavancagem do contrato também e os resultados. Essa é uma planilha ela ficou assim muito fácil de usar, você não tem que ter nem muito conhecimento, você vai utilizar ela justamente para aprender. Então, primeiro, vou apresentar aqui a planilha para você, que nós temos o título aqui, Simulador de Operações Bolsa Agro. Nesse caso aqui, nessa primeira aba, é o contrato do milho, o CCM, que são 450 sacas por contrato. E aqui tem o link de consulta da margem por contrato, que é justamente o valor que você precisa ter depositado na conta para você ficar ou comprado ou vendido nos contratos futuros de milho. Aqui na segunda aba é a aba do boi gordo, o contrato BGI, que são 330 arrobas por contrato. Então você tem a aba para simular o milho e a aba para simular o boi, certo? Vamos começar pela do milho aqui. No caso da do milho, primeira coisa que a planilha vai te perguntar é qual é a modalidade da sua operação, se é swing trade ou se é day trade. Se você não sabe o que significa esses dois nomes, já vou te explicar aqui. No caso do day trade, que já puxa uma alíquota de imposto de renda aqui de 20%, então essa é a diferença, né, do day trade e do swing trade. Swing trade 15%, day trade 20% de imposto de renda sobre o seu resultado que você tiver na operação. O que significa o day trade? Day trade são operações que você vai abrir e fechar no mesmo dia, no mesmo pregão. No caso do swing trade, são operações que você iniciou. Por exemplo, se eu comprar um contrato de milho hoje e vender ele no pregão de amanhã, vai ser um swing trade. Então a alíquota de imposto de renda vai ser menor, 5% menor de imposto de renda sobre o meu lucro. Então aqui eu vou simular uma operação de swing trade. Vou simular que eu vou operar comprado. Inclusive eu tô comprado num contrato futuro de milho, né, que é o CCMX atualmente, hoje aqui enquanto eu tô gravando, que é o contrato de milho com vencimento novembro. Então vou simular essa operação aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui comprado. Eu poderia simular que eu estaria vendido também para ganhar com a queda, mas eu não estou, eu estou comprado para ganhar com a alta. Depois eu vou fazer a mudança aqui do comprado por vendido para vocês verem a diferença. Aqui na quantidade de contratos eu vou colocar um contrato apenas. Aqui ele já puxou a tabela de corretagem lá do BTG, né? Aqui eu fiz a planilha utilizando a tabela do BTG. Então no BTG, se você operar de 1 a 50 contratos, vai cobrar de corretagem por contrato R$30, tá? Porque já puxou que o meu custo de entrada vai ser a corretagem de R$30, meu custo de saída vai ser mais uma corretagem de R$30, porque eu vou ter que vender esse contrato que eu tô comprando, e a taxa operacional aqui é a soma dos dois, certo? Então dá R$60. Veja que aqui no ganho ou perda da operação, a planilha já está simulando que eu vou ter uma perda de R$67,80. Por que R$67,80? Porque é os R$60 que eu vou pagar de corretagem aqui, tanto para entrar quanto para sair, mais os custos lá da bolsa, né? A taxa de registro da BMF, que se eu não me engano é por contrato, né? Aliás, é em cima da corretagem, né? Aliás, o ISS é acima da corretagem, e os outros aqui por contrato, né? Taxa de emolumentos, né? E a taxa de registro da bolsa. Então, somando os R$60 mais esses custos aqui, vai dar justamente a perda que ele está somando aqui de R$67,80, né? Se eu não tiver nenhum ganho na operação ou nenhuma perda na operação
operação em si, ele já está considerando os custos, né? Já está colocando como um prejuízo aqui todos os custos que eu tive para fazer a operação. Tá, mas agora ele está perguntando aqui qual que é a margem por contrato e está colocando aqui para você consultar. O que significa margem por contrato? É justamente o valor que você tem que ter depositado na sua conta para ficar comprado nesse contrato. Ah, Lucas, mas eu não sei qual que é esse valor. É por isso que tem o link aqui, ó, consulta da margem por contrato. Se você clicar aqui, ele já vai abrir o site aqui, ó, do BTG. Você vai rolar essa tela aqui para baixo e vai procurar a margem por contrato do contrato que você vai negociar. No caso aqui, eu estou usando como exemplo o CCMX 25, né, que é o milho novembro, e aqui ele já está me falando atualizado. Esses valores eles podem oscilar, né? Mas aqui já está o valor atualizado que eu preciso hoje para ficar comprado no contrato CCMX. Então eu vou copiar aqui, eu vou selecionar aqui e vou dar um copiar e vou colar lá na planilha para ela simular quanto que eu preciso. Vou colocar aqui, ó, colar, manter a formação aqui. Dá um Ctrl V aqui que é mais fácil, certo? Aqui ele já está, então, entendendo que a minha margem total exigida, que eu preciso ter depositado na minha conta para operar esse contrato, é R$ 2.179,94. Se eu colocasse 2 contratos, ele já ia fazer vezes 2 aqui, ó. Então, como é um contrato só, vai ficar igual justamente o valor que eu coloquei, porque lá esse valor é por contrato, beleza? Aqui eu vou colocar o preço de entrada, por exemplo, vamos consultar aqui no TradingView, qual que é o valor que está sendo negociado esses contratos, o CCMX 25, inclusive já está na primeira tela aqui, ele vai mostrar o valor da última negociação desse contrato aqui pra gente, que foi 67,51, olha só aqui, 67,51. Eu vou colocar aqui como se eu fosse entrar comprado então no 67,51. E aqui, olha só o que essa planilha ela tá fazendo. Ela já tá me dando uma sugestão aqui de patrimônio mínimo lá na conta para eu poder operar esse contrato. Por quê? Porque ela está considerando a margem por contrato mínima que você tem que ter no seu saldo, né, como margem para você ficar posicionado, depositado na conta, mas também ela está sugerindo aqui para você o valor que você tem que ter disponível para você operar esse contrato. Por quê? Porque você precisa tanto da margem de garantia, né, depositada, mas também é lógico que você, para ter segurança nessa operação, você fazer tranquilamente, né, se for principalmente um swing trade, você tem que ter um valor a mais ali. Por quê? Porque se você está entrando comprado aqui no 67,51, é porque você está acreditando que vai subir, certo? Mas e se cair? Se cair, você vai ter que pagar ajustes diários. Vamos supor que ele caia aqui para 66, por exemplo. Vamos fazer a simulação aqui, ó. Vamos supor que caia R$3 antes de começar a subir. Se cair, vou colocar aqui, ó, menos R$3, que é a queda de R$3. Olha só, você vai ter que pagar os ajustes nesses dias que cair de 1.350. Então, por isso que não é interessante você operar apenas com a margem de garantia mínima exigida. Porque se cair um pouco, nesse caso aqui dessa operação, você tem que ter um valor a mais, aqui no caso 1.350, se cair R$3, para arcar com esses ajustes diários, tá? Então, aqui ela já está fazendo uma sugestão baseado no quê? Baseado no valor mínimo de garantia que você tem que ter depositado, mais um valor mínimo que você teria que ter no saldo para arcar com um ajuste de queda de 10%. Ou seja, é bastante, né? Então, para você ficar mais confortável, é para você não operar apenas com essa margem mínima aqui na conta. Então, essa aqui é uma sugestão que eu coloquei aqui na planilha. Então, se vai operar um contrato, a planilha vai te sugerir que você tem que ter 5.217 ali na sua conta, né? Para você ficar comprado nesse contrato. Ah, Lucas, mas eu quero operar 3 contratos. Olha só, então a planilha vai falar para você, não, então você tem que ter 15.653. Então, que eu vou simular um contrato, coloquei aqui o preço de entrada, então vou comprar 67,51. Ah, beleza, mas e agora? Então vamos simular se o milho cair, se eu tiver uma operação perdedora, vamos colocar aqui R$5 de queda, que seria uma queda significativa. Então aqui a planilha ela já vai simular que o meu preço médio de saída, se for R$5 abaixo, né, vai ser vendendo a 62,51. Então se eu comprei a 67,51 e vendi a 62,51, R$5 a menos, eu vou ter uma perda ali nos ajustes diários de R$2.250 e vou ter tido esse custo total aqui que eu expliquei, né, de R$67,80. Então ele vai somar os dois e vai chegar na sua perda líquida aqui de R$2.000.
317,80, que é a soma dos dois. Ah, Lucas, então no caso aqui, né, como foi uma operação de perda, de queda aqui, no caso você comprado, ele não vai calcular nenhum imposto de renda porque você não teve ganho, então você não vai pagar imposto de renda, beleza? Então esse aqui é seu prejuízo líquido. Agora, se subir, porque subiu aqui R$5, então você teria comprado 67,51, vendido a 72,51, você teria tido um ganho de 2.250, o custo de 67,80 e olha só, aí sim, como você teve ganho, vai incidir um imposto de renda de 15%. Ah, Lucas, e se fosse um day trade? Se você selecionar aqui day trade, olha só o que vai acontecer lá com o imposto de renda. De 327,33 ele vai subir para 486,44. Por quê? Porque subiu a alíquota de imposto de renda, 20%. Antes era 15%, certo? Então, beleza. Aqui, então, perceba que essa planilha ela vai simular tanto a modalidade da operação, né? Você pode selecionar swing trade ou day trade para simular. Você pode selecionar, mas e se fosse esse mesmo cenário aqui e eu tivesse vendido? Olha só, então seria um prejuízo, né? Porque aqui a gente está considerando uma alta de R$5 por saca, perfeito? Mas no caso aqui, eu estou operando comprado, então seria um ganho nessa situação. E olha só aqui os gráficos também que a gente tem, né? Que é um gráfico mostrando a alavancagem. Isso aqui é muito legal para você ter noção da exposição financeira que você está operando um contrato com esse preço de 67,51, certo? Por exemplo, aqui ele já está calculando a sua exposição financeira baseado no seguinte: são 450 sacas, né? Um contrato, vezes 67,51 vai dar 30.379, que é o tamanho financeiro do contrato, é a sua exposição real. Se fosse 2 contratos, olha só lá no gráfico da alavancagem, aí vai para 60.759, então, certo? E sendo que, deixa eu voltar aqui para um contrato, né? Então 30.379, e perceba o seguinte, aqui está mostrando justamente a alavancagem que você tem nesse contrato, porque você está operando R$30.379, mas você está depositado na sua conta, olha só, o depósito mínimo sugerido é só 5.217. Isso aqui é aquela alavancagem dos contratos futuros que a gente fala tanto, né? De você poder ter na conta apenas 5.217 ou até menos, né? Que a bolsa te permite, porque a margem mínima é 2.179, mas você está operando um valor financeiro ali de 30.379. Então, é por isso que a bolsa te permite, no caso das operações vencedoras aí, aqueles ganhos tão grandes, né? Porque você pode utilizar essa alavancagem. Utilize essa alavancagem de forma inteligente, né? De forma, vamos dizer assim, sabendo onde você está pisando, né? Porque tanto ela vai servir como uma alavancagem no ganho quanto na perda. Assim como você viu, que aqui o ganho ele é o mesmo que a perda se fosse o contrário. Ó, se eu colocar aqui que eu estaria vendido, por exemplo, então a perda é o mesmo valor. É tanto no ganho quanto na perda, então porque a alavancagem é a mesma. E o ajuste, dependendo da posição que você está e dependendo do movimento que o preço acontecer, se for para cima, se for para baixo, a alavancagem ela vai funcionar para ambos os lados. Então ela vai ser uma aceleradora para você que ganha dinheiro e vai ser uma detratora para você que perde dinheiro, certo? Aqui no caso do boi gordo, mesma coisa. Vamos consultar lá a margem de um contrato de boi gordo só para a gente fazer a simulação aqui do boi também, para que vocês possam ver. Aqui se eu pegar o BGI V25, por exemplo, que é o vencimento outubro, tá chamando a margem de 6.242,28. Então eu vou copiar aqui, vou dar um Ctrl V, já tenho a margem. Vamos supor que eu vou operar comprado também no boi, porque a gente está vendo a virada do ciclo pecuário e também eu também estou ansioso para poder operar comprado aí no boi. Eu vou colocar a operação de swing trade, normalmente, assim, não me lembro a última vez que eu operei day trade, né? Sempre são operações mais longas aí. Eu vou colocar aqui 2 contratos pra gente simular. Então já puxou 660 arrobas, já puxou o custo por contrato aqui, então seria uma corretagem total de R$120, já puxou os custos da bolsa, então já somando aqui daria R$135,60 de custos, mais a margem sugerida aqui de R$12.484, também fazendo a mesma conta, que é a margem mínima por contrato, mais um saldo disponível ali para poder arcar com um ajuste negativo de 10%, se caso cair o preço 10%. Então, vamos supor que eu entrei aqui comprado, vamos ver quanto está negociando o BGI V25. Olha, 333,75.
Então vamos colocar aqui, vou entrar comprado em 333,75 na simulação aqui, né? E vamos simular uma variação de preço aí de R$30 por arroba para cima. Então me daria um ganho líquido aqui de 16.714,74. Então aqui no resultado também, no gráfico do resultado, vai me mostrar, olha só, o imposto de renda que eu pagaria nessa operação de 2.949,66, o custo total da operação 135,60 e o meu ganho aqui de 16.714. Beleza? Espero que com essa planilha aqui, que vai estar disponível aí para você que adquiriu o mini curso, já vai estar aí nos links aí abaixo do vídeo para você baixar essa planilha e utilizar ela no seu dia a dia. Espero que tenha sido bem didático, né? Eu acho que é uma ferramenta muito didática e também que você pode utilizar no dia a dia. Eu mesmo vou usar muito na assessoria, né, de forma didática, né, para ensinar os clientes como é que funcionam os mecanismos de uma operação com contratos futuros, porque a pessoa tem muitas dúvidas, né? Então, sempre ter essas ferramentas, ter esses simuladores para nós é uma mão na roda para fazer o cliente entender ali a operação, para facilitar o entendimento de como é que funciona. E vocês viram aqui que não tem muito segredo, né? Realmente é simples, é mais tem que entender todos esses pontos, esses conceitos aqui da margem, dos ajustes e tal, para saber como é que funciona na prática, mas também não tem muito segredo, é bem simples. Em uma hora aí, no mini curso mesmo, várias pessoas já estão conseguindo aprender a operar e já estão fazendo suas operações lá na bolsa com os contratos agrícolas, beleza? Então, se você está assistindo pelo YouTube, link aí do mini curso vai estar na descrição do vídeo. Um abraço e até mais.